Olá, pessoal. Sejamos bem-vindos. Sempre falo isso, né? Nossa, tá meio medular. Mas é isso mesmo. Sejamos bem-vindos a mais um momento dos episódios diários que estamos seguindo aqui, sequencialmente, o livro Pão Nosso. Estamos no capítulo 60. Nossa, um terço do livro. O livro tem 180 capítulos, estamos no 60. Hoje é um dia de comemoração. Na verdade, todo dia é dia de comemoração. Mas hoje tem um viés melhor, porque a gente vai falar sobre a lógica da providência. No episódio passado, sigamos até lá, no 59, perguntamos no finalzinho se a providência tinha lógica. Vamos aqui ao texto de hoje. Tem uma passagem da carta de Paulo aos Hebreus que diz o seguinte: depois que fostes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Nossa. Depois que fostes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Aí o que Emmanuel vai escrever. Os cultivadores da fé sincera costumam ser indicados no mundo à conta de grandes sofredores. Há mesmo quem afirme afastar-se deliberadamente dos círculos religiosos, temendo o contágio de padecimentos espirituais. Os ímpios, os ignorantes e os fúteis exibem-se espetacularmente na vida comum por meio de traços bizarros da fantasia exterior. Todavia, quando se abeiram das verdades celestes, antes de adquirirem acesso às alegrias permanentes da espiritualidade superior, atravessam grandes túneis de tristeza, abatimento e taciturnidade. O fenômeno, entretanto, é natural, porque haverá sempre ponderação após a loucura e o remorso depois do desregramento. O problema, contudo, abrange mais vasto círculo de esclarecimentos. A misericórdia que se manifesta na justiça de Deus transcende a compreensão humana. Então, já respondendo, não existe lógica na providência divina. Está aqui. A misericórdia que se manifesta na justiça de Deus transcende a compreensão humana. Nos nossos processos, quando a gente se sente ilhado, a gente se socorre à prece, é a mesma coisa, prece de oração. E a gente tenta aí, de uma maneira ou de outra, se fortalecer. Você, por exemplo, que chega a esse canal, que chega a esse episódio, que chega a esse programa, provavelmente você procura a Comunhão Espírita de Brasília para se instruir. Provavelmente você procura a Comunhão Espírita de Brasília para se fortalecer. Provavelmente você procura a Comunhão Espírita de Brasília para conhecer um pouco mais a respeito do Espiritismo. E aqui eu quero deixar um abraço para uma colega de movimento espírita virtual. É uma colega que acompanha não só o programa Episódios Diários, como também as reuniões públicas transmitidas pelo canal do YouTube. Eu falo de Eda Braga, que mora em Canoas, lá no Rio Grande do Sul, na Grande Porto Alegre. E ela fala que frequenta o Centro Espírita Humberto de Campos. Humberto de Campos, Ieda, não sei se você leu o livro Boa Nova. Se você não leu, eu sugiro que leia. Se você que nos assiste ainda não leu, eu sugiro que leia. Inclusive, um colega de movimento espírita aqui de Brasília, Anderson Portugal, ele trabalha esse livro com muita propriedade em vídeos curtos aqui no canal da Comunhão Espírita de Brasília. Lá no livro Boa Nova, o colega Humberto de Campos, ele vem falar muito sobre a lógica da providência divina. E tem um capítulo lá em que ele vem falar da história do encontro de Jesus com Bartolomeu. Bartolomeu era uma pessoa que certo dia acordou desolado, acordou triste, acordou desapontado e um pouco angustiado. E Jesus, como é de praxe, procurou o psiquismo de Bartolomeu e tentou acolhê-lo. E começa ali o diálogo. Bartolomeu, o que é que acontece? Ó Jesus,
Hoje acordei tão triste. Hoje acordei tão cabisbaixo. Bartolomeu, tenhamos fé. Se você está triste, é porque intimamente você sabe que este não é o reino do meu Pai. Você sabe que as palavras de vida eterna que eu converso com vocês significa uma amplitude bem maior da nossa atual posição. Naquele diálogo com Bartolomeu, apareceu também mais uma lógica da providência divina. Porque é muito sério isso. Se tem algo que eu aprendi com o Espiritismo é o seguinte: quanto mais a gente precisa, por incrível que pareça, quanto mais a gente precisa, mais a providência divina se faz presente. Pode ser diretamente, pode ser por intermédio de uma intercessão de terceiro. Não sei você, mas eu já assisti inúmeras palestras, virtuais ou presenciais, passando pelas minhas situações em que pensei, meu Deus, parece que essa palestra foi feita para mim. Mas não. A obra do Cristo é feita para todos nós. E quando nós ligamos o Bluetooth espiritual, quando nós conectamos, nós nos fortalecemos. E é esse o registro que a Amanda vem fazer no finalzinho aqui do capítulo da lógica da providência. O pai confere aos filhos ignorantes e transviados o direito às experiências mais fortes somente depois de serem iluminados. Só após aprenderem a ver com o Espírito eterno é que a vida lhes oferece valores diferentes. Nascer-lhes-á nos corações, daí em diante, a força indispensável ao triunfo do grande combate das aflições. Os frívolos e oportunistas, não obstante as aparências, são habitualmente almas frágeis, quais galhos secos que se quebram ao primeiro golpe da ventania. Os espíritos nobres, que suportam as tormentas do caminho terrestre, sabem disso. Só a luz espiritual garante o êxito nas provações. Ninguém concede a responsabilidade de um barco cheio de preocupações e perigos à simples criança. Olha o que é a voz da experiência. Sério, dá vontade assim de fechar o livro, cruzar a perna, colocar a mão no queixo e ficar pensando nesse último parágrafo. Ninguém concede a responsabilidade de um barco cheio de preocupações e perigos a simples crianças. O poder da oração é algo que a gente não tem dimensão em relação à providência divina. Tem uma música de uma dupla espírita, Tim e Vanessa, se porventura você ainda não conhece, eu recomendo muito, muito, chamada A Prece. E ela canta assim: o pai nunca dá pedra ao filho que o pede pão. É Jesus que nos ensina o recurso da oração. Ela vem cantar lá a oração do Pai Nosso. A lógica da providência divina significa nos procurar a todo instante. A todo instante. E cabe a gente ter a sensibilidade que nós ainda não compreendemos a natureza íntima de Deus. O máximo que a gente se aproxima de Deus é um conceito de João em uma de suas cartas, que Deus é amor. Quando pensarmos na lógica da providência divina, saibamos que ela está no nosso psiquismo e no nosso coração. Finalizando o episódio de hoje, eu quero deixar um abraço a uma colega que nos assiste, chamada Renata. A gente conversa muito. Vocês pegaram o episódio aí, os episódios diários, os episódios, os comentários. Renata ensina muito. É um mural de ensinamento e aprendizado. Para mim, é como se fosse uma lógica da providência. Né? E nessas conversas, recentemente, Renata questionou se eu eventualmente estaria chateado com ela. Não sei. Talvez por causa que nos textos é impessoal. É impessoal. Então, às vezes, a gente pode dar um tom, mas não fiquei, Renata. Eu respondi a tua mensagem, não sei se você leu, não sei se você vai nos assistir, mas não fiquei chateado porque eu aprendo muito
com você. Em relação à lógica da providência, volto aqui a Ieda, lá de Canoas, centro espírita que ela frequenta, chamado Humberto de Campos. Ieda, não sei se você frequenta a reunião mediúnica, se você já fez o ESD ou se você só assiste palestras. Independente do que seja, qual é a lógica da providência divina para você? Se você chegou a esse vídeo, escreve aí. Um abraço pessoal e até a próxima.